começa uma nova fase, a gente começa um novo empreendimento científico em Alagoas, não só na Universidade Federal de Alagoas, mas em parceria, em colaboração com tantos colegas nossos de outras instituições do Estado e de fora do Estado. A gente já viu esse final de semana, quem participa do grupo já viu que esse final de semana até alguns colegas da Federal de Minas Gerais, foi Juiz de Fora, né, da Universidade de Juiz de Fora, entrando em contato, querendo conhecer um pouco mais do nosso trabalho, querendo ler aquilo que a gente está produzindo. Tá? Então, hoje a gente vai começar com essa palestra, mas nós já temos uma série de atividades programadas e já amplamente divulgadas na mídia. Tá? Então, nós somos um grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFAL. Tá? E a gente traz hoje a palestra Por que pesquisar sobre jogos digitais? Eu acho que nós estamos, inclusive, num momento muito significativo em termos de realidade brasileira para a gente discutir sobre essa temática. Tendo em vista que, na maioria das conversas de barzinhos, não sou nada contra a conversa de barzinho, gosto inclusive, né? Mas nas conversas de barzinho as pessoas tentam ser especialistas. No Brasil todo mundo é especialista em tudo, né? Em futebol, né? Em coisas que acontecem que dão errado, todo mundo tem um palpite, né? Então, política, todo mundo está agora questionando se o novo ministro da Educação ele vai funcionar ou não vai funcionar. Então, nessa situação em que nós estamos vivendo, onde as pessoas começam de uma forma mais incisiva, a questionar a utilização dos jogos digitais, a gente provoca a comunidade científica a discutir, porque esse vai ser um dos temas do nosso grupo de pesquisa, o grupo Comunidades Virtuais. Tá? Se vocês fizerem alguma postagem, né, eu vi já que algumas pessoas tiraram fotos, fiquem contentes de estarem aqui presentes e poderem presenciar esse momento. Vocês podem publicar essas fotos, contanto que coloquem a hashtag, né, CV_UFAL, para que a gente possa marcar território. Né? Igual cachorro, né? A gente vai marcando território. Tá joia? Então vamos lá. Então, primeiro falar um pouquinho da marca do nosso grupo. O grupo Comunidades Virtuais, o grupo de pesquisa, ele surgiu em 2002 na Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Depois ele migra para a UFBA e também para o IF Baiano. Então você vai encontrar no Diretório de Grupos de Pesquisa Comunidades Virtuais na UNEB, na UFBA e no IF Baiano. E aí os três grupos utilizam essa marca, só que aqui alagoano gosta de inventar, né, Marco? Aqui a gente está trazendo algo que é a nossa cara, algo para nos identificar. Então nós temos essa complementação. As cores propositalmente são as cores da nossa bandeira, né, daqui do estado de Alagoas. E essas três tainhas, elas estão presentes em que brasão? Bem colocado. Os dois eliminados na Copa do Nordeste, né? CSA e CRB. Né? As três tainhas estão no brasão da Universidade Federal de Alagoas e estão também na bandeira do estado de Alagoas e representam as nossas três maiores lagoas, tá certo? Roteiro, Manguaba e Mundaú. Então, a gente traz para a marca do Comunidades Virtuais a nossa identidade regional. Então, a gente é Comunidades Virtuais, a gente está em rede, mas ao mesmo tempo nós temos a nossa identidade, né? Povo alagoano, povo acolhedor, que sabe trazer para Alagoas aquilo que há de bom e também exportar de Alagoas aquilo que há de bom. Muito bem, as investigações do grupo de pesquisa, estou falando um pouquinho para contextualizar o grupo e depois a gente entra especificamente no tema.
O grupo de pesquisa, as investigações do grupo de pesquisa irão repercutir nas ações que envolvem pesquisa, extensão, desenvolvimento e ensino. Então a gente vai trabalhar... Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar nessas perspectivas. Tá? Então tudo que nós vamos fazer, nós vamos ter um olhar na extensão, no ensino, na pesquisa, tá certo? E no desenvolvimento. Para tanto, serão realizadas investigações que dialogam com as áreas de comunicação, educação e tecnologia. E aqui já tem algo muito significativo. Nós não trabalhamos apenas na perspectiva educacional dos jogos, tá? Mas as temáticas que envolvem a área da comunicação também perpassam pela comunidade virtuais. As temáticas que perpassam pela educação estão aqui no Comunidades Virtuais. Mas também aquilo que perpassa pela área de tecnologia está aqui no Comunidades Virtuais. Por isso nós temos professores aqui que desenvolvem trabalho com realidade aumentada, simulação, tá certo? Então nós temos aqui um leque amplo de atividades para ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento. Tá? Então, o que é que nós buscamos? Produzir ambientes interativos ou interagir com os já existentes que poderão atuar como locos de pesquisa e de ensino. Então, nós podemos fazer tudo que está como meta nos ambientes interativos que já existem ou em ambientes interativos que nós vamos produzir, como aquele que foi produzido pelo professor Márcio e os seus alunos lá em Messias. Tá? Então, quando eu falo de ambientes interativos, estou falando, por exemplo, de um AVA, de um game, tá certo? De um circuito de atividades onde a gente está utilizando tecnologias digitais e analógicas. As produções dos membros do grupo serão socializadas em periódicos qualificados nacionais e internacionais, em capítulos de livros produzidos e em parceria com outros pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Bem, para quem não acompanhou a trajetória para a criação do Comunidades Virtuais, o Comunidades Virtuais aqui na UFAL, ele não nasceu semana passada. Ele já vem sendo gestado há alguns meses, né, professor Itariza? A gente já vem discutindo as possibilidades, a gente já vem discutindo as implicações, aquilo que seria positivo ter um grupo como esse, ou aquilo que nós iríamos enfrentar de barreiras. Então esse grupo, ele já nasce com identidade e ele já nasce também com várias produções. Então um grupo que tem pesquisadores que já produzem sobre a temática. Nós não somos aventureiros, nós não estamos nos aventurando na pesquisa sobre esses espaços interativos. Nós estamos apenas agrupando, solidificando, organizando um grupo de pessoas que já estuda, que já discute, que já publica na área. Nós temos capítulos de livro, nós já estamos organizando um livro para ver se a gente consegue lançar ele para a Bienal, né? Temos o evento do seminário, que também vai ter como fruto um livro também sobre jogos eletrônicos. Então, é um grupo que tem publicação tanto no Brasil como fora do Brasil, em eventos nacionais e internacionais. Tá? Parceria com pesquisadores brasileiros e estrangeiros, bem como um evento das áreas de games, cultura digital e suas interfaces. Redes de cooperação. Nós vamos buscar fortalecer os conhecimentos que são produzidos na área da cultura digital, especialmente na área de jogos digitais e suas conexões. E aqui tem algo muito relevante. A gente já nasce numa rede, que é a rede de Comunidades Virtuais, né? Formada por 3 instituições baianas e uma alagoana, né? Os intrometidos da vez. Então a gente já nasce em rede. E isso aqui foi muito bem recebido pelos professores do Centro de Educação, acolheram carinhosamente e calorosamente, porque assim, não é um grupo de aventureiros, é um grupo que já nasce
fazendo interlocução com grupos que já têm um outro histórico no campo do desenvolvimento, da pesquisa, da extensão, do ensino. Tá certo? Muito bem. Alguma questão até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, fiquem bem à vontade para a gente fazer esse diálogo. Tá? O que vem por aí? Esse grupo já nasce quente. Né? Esse grupo de pesquisa já nasce com muita atividade. Então nós temos hoje essa palestra, mas na semana que vem nós temos a palestra Jogo de Tabuleiros e Educação, e alguém poderia perguntar assim, peraí, como é que nós vamos ter, num grupo que discute jogos eletrônicos, jogos digitais, ter uma palestra sobre jogos de tabuleiro, algo altamente analógico? Por que será? Quem me dá uma pista? Não, todos ao mesmo tempo não, que eu não entendo, um de cada vez, vamos lá. Por que discutir sobre jogos de tabuleiro? Todas as estratégias. O que mais? Narrativas, por conta das mecânicas, das dinâmicas, dos estilos. Para que nós possamos produzir, pesquisar jogos digitais, nós precisamos conhecer os conceitos, as mecânicas, as narrativas dos analógicos. E aqui a gente vê que nós não vamos fazer uma dicotomia, nós não vamos agora separar o mar vermelho, tá certo? Para os hebreus passarem e os egípcios ficarem para trás. Não, nós vamos trabalhar sempre vendo que nós estamos estudando um fenômeno. Esse fenômeno que são os jogos. Tá? Então nós vamos trazer o professor Amário Xavier, ele é do Instituto de Ciências Sociais. Ele nada mais é que o maior colecionador de jogos de tabuleiros daqui do estado de Alagoas, talvez no Brasil, tá certo? Ele tem jogos assim que a gente nem imagina que existe, que ele tem, tá? Então é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz, expert nisso, também trabalha com mangá, né? Uma pessoa que vem colaborar com o nosso grupo de pesquisa. Se eu fosse vocês, não perdia, na próxima semana. Tá joia? Então, no dia 16, aqui nesse auditório, também de 3 às 5. No dia 22 de abril, nós temos o webinar com o Juliano Cristiano, que ele vai também trabalhar com o desenvolvendo e integrando e monitorizando games nas nuvens. Esse é um evento que já nos prepara para o seminário, né, o seminário de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação. Veja, esse seminário há muito tempo que ele não saía da Bahia. É a 13ª edição, somente uma edição que aconteceu aqui em Alagoas, que foi em 2009, e uma outra edição aconteceu na Paraíba. Tá? Então ele volta para Maceió, né? Nós fomos desafiados e até agora o evento não aconteceu, mas assim, o pessoal da Bahia está de queixo caído com aquilo que a gente anda fazendo, aquilo que a gente anda promovendo. Né? Nós já estamos de parabéns pelo nosso profissionalismo, por aquilo que a gente está propondo. Então, dia 16, Jogos, Tabuleiros e Educação. Dia 22, webinar com Juliano Cristiano. Tem um link de inscrição. Vocês acompanham nas redes sociais do SEGEC. E no SEGEC, quem não fez a inscrição e não fez o pagamento, a tesoureira está aqui com a maquininha dela do PagSeguro e também Cielo e todas as maquininhas, ela está aqui recebendo o pagamento, porque até amanhã tem desconto, né? Não, até quarta-feira. Eu digo que é amanhã, tá certo? Vou pagar. Tá? Então nós vamos ter nos dias 22, 23 e 24 o seminário que está trazendo pesquisadores do Brasil inteiro para discutir e apresentar aquilo que a gente está fazendo em termos de jogos digitais. Então nós vamos ter torneio de games, capitaneado pelo professor Ricardo, que muito nos orgulha em estar aqui. Tá? Nós vamos ter mostra de games desenvolvido por pesquisadores de todo o Brasil.
nós vamos ter simpósio doutoral, onde pesquisadores de doutorado estão apresentando o desenvolvimento da pesquisa, com o professor Adilson Ribeiro. Vamos ter também uma palestra internacional com a professora Ana Amélia Carvalho, da Universidade de Coimbra. Ela é uma pessoa fenomenal, trabalha com tecnologia há muitos anos e também estuda sobre os games. Então ela vem de Portugal, se a professora vai comprar a passagem dela, então ela vem para nos presentear com a sua presença e a sua palestra. Além de professores renomados que estudam sobre os games, né? Eliane Chileme, Filomena Moita, a própria Aline Alves vai estar aqui, quem vai estar mais? Daniela Ramos, a Thaís, que trabalha na área do desenvolvimento de games, né? Ela trabalha muito com a indústria dos games, né? Então vai ser um evento imperdível. Tá? O que mais que vamos ter no evento? O Papo Game, o Papo Kids, onde nós vamos trazer as nossas crianças e adolescentes. O professor Kleber vai trazer, o professor Marco vai trazer os adolescentes para que eles conversem sobre games. Né? É um momento em que nós vamos ficar calados e eles vão ficar falando do que é que eles acham dos games, o que é que eles acham de jogar, o que é que eles aprendem quando estão jogando, o que é que eles acham dos jogos que nós produzimos nas nossas universidades. Eu já estou com medo dessa parte. Muito bem, então a gente já começa com essa programação. Nós temos programação até 24 de maio. Depois a gente vai ter só reunião interna no mês de junho e julho. E em agosto nós começamos com outras atividades externas para o público, como, por exemplo, participação no Encontro de Pesquisa do Estado de Alagoas, o EPEAL, tá certo? Que vai acontecer na primeira quinzena de agosto. Então aguardem, nos acompanhem. Bem, e agora, momento nostalgia. Por que pesquisar sobre jogos digitais? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte: por que pesquisar sobre jogos digitais? Davi, você está ali do lado dela, para ele não ficar sozinho, você não ficar sozinho. Por que pesquisar sobre jogos digitais? Todo mundo cochichando. Por que, professor? O professor vai dar a resposta. O professor vai dar a resposta. Não. Professor Ricardo, que é da instituição, esqueci agora. Professor Ricardo, professor na Uninasal, no curso de pedagogia da Uninasal, ele me fazia uma pergunta, né? Quando eu lancei a propaganda da palestra, ele: você vai dar a resposta? Aí eu dizia para ele: pelo que você me conhece, o que é que você acha que vai acontecer? Vai sair com mais perguntas, é claro. Né? Então, eu sou do tipo de professor que não dá resposta, mas que provoca e sai todo mundo aqui com umas caraminholas, né? O tique e o teco se batendo, tentando achar as respostas. Muito bem, mas eu queria dizer para vocês que games, se eu apagar fica ruim. Os games surgem na minha vida nesta época. Entreguei, né? Tá, eu vou fazer 45. Não parece. Eu tenho cara de 20, né, com um corpinho de 35, e ainda sobra alguma coisa, né, Davi? Então, eu comecei a minha história com os games com o TK90X. Tá? Então, nós passávamos 3 a 4 dias. Então veja, nós passamos, o manual, ele era desta grossura, onde nós tínhamos que sair digitando as linhas de código, tá, Márcio? Você não é desse tempo, então fique feliz, tá? Você está trabalhando com outro nível, tá? Então, a gente tinha que digitar, passava 3, 4 dias digitando para a bola fazer assim. Só isso, tá? Então, mas eu tive a alegria de conhecer esse mundo da informática, ou mundo informatizado,
e digital por meio do TK90X. E aqui, conhecem esse aparelho? Uma balança. Uma balança, né? Até parece que você não sabe o que é. É um gravador, tá certo? Isso é um gravador de fita cassete. Aquela que a gente ficava, não é da sua época, com a caneta Bic enrolando, né? Tá certo? A gente fez muito isso, né? Gravava e depois... Esse gravador ainda de uma série antiga da Rede Cultura, que era Lucas no Mundo da Lua, uma coisa assim, ele gravava as histórias que aconteciam no cotidiano. Já estou vendo o meme que vão fazer por aí, né? Eu assisti na cultura. Então, esse gravador era onde nós gravávamos aquilo que nós digitávamos, ou então a gente já comprava a fita com o programa, com o game, tá certo? Então, esse game que vocês estão vendo aqui, que eu joguei muito, tá certo? Ele já vinha numa fita cassete, a gente comprava a fita cassete. Agora sim, eu só tinha um, porque isso era caro para danar, tá certo? Então, isso aqui é antes do Atari, gente, tá certo? Muito antes do Atari, tá certo? O Atari era tão caro que eu nunca tive um Atari, eu tive um Phantom System, tá certo? Para quem não sabe, depois eu procurar o Phantom System, ele vinha inclusive com uma arma, né? Um dos joysticks era uma arma para um dos jogos que você, né, já era sensacional, isso é só nostalgia. Então o professor Fernando não é aventureiro nos games, tá? Então o grupo, na minha história, então esse elemento aqui, talvez era um presságio, ou então uma profecia de que hoje nós estaríamos aqui discutindo desenvolvimento de games, tá? Muito bem, games. Então, primeiro, né? Então a gente está trazendo aqui uma das definições. Talvez seja um dos campos conceituais mais complexos. Como a gente pode definir um game, professor? Como é que a gente pode definir um game? Então, vários autores trazem grandes definições sobre game, e eu estou trazendo essa definição, juntando aí Shuitema e Batariola. E queria que alguém pudesse ler para a gente, por favor. É uma atividade lúdica formada por ações e decisões que resultam numa condição final, limitadas por um conjunto de regras e por um universo, regidos por um programa de computador, composto por 3 partes: enredo, motor e interface interativa. Então a gente parte desse pressuposto, que é um game. É isso aqui. Talvez a palavra mais significativa nesse momento é compreender isso aqui. É uma atividade lúdica. É uma atividade prazerosa. É uma atividade que, por ser prazerosa, você, vou usar a palavrinha, viu? Gasta tempo. Estava esperando você chegar. Só para me assegurar. Então, compreender o game como uma atividade que dá prazer, que dá satisfação, que você gasta tempo. É aquilo que você, quando está envolvido, eita, já está na hora. Eita, já passou da hora. E aqui talvez esteja um dos elementos em que nós, pesquisadores, precisamos nos debruçar. Por que dá prazer? Por que é uma atividade lúdica? Por que adolescentes, crianças e adultos passam tanto tempo jogando? E aí um dado estatístico: quem mais passa tempo jogando são os adultos. 80% de quem passa mais tempo jogando são os adultos. Aí você já começa a imaginar, e aí vai para o teu campo, tá? Aquilo que a gente já discutiu alguns dias atrás. Daqui a 15, 20 anos, esses adultos já vão estar chegando na melhor idade e serão gamers. Então nós precisamos também preparar o mundo game para a produção de games para essa faixa etária. Porque muitas vezes nós estamos produzindo games para quem é adolescente e para quem é jovem. Mas o campo dos utilizadores ou dos gamers
não é só de crianças e adolescentes. Por isso que no campo da investigação dos games, cabe estudar qualquer grupo. Seja idosos, seja de adultos, adolescentes ou crianças. Muito bem. Esse nosso grupo de pesquisa, ele busca olhar os games além da visão utilitarista. Em muitas pesquisas que a gente tem acompanhado no mundo das tecnologias da informação e comunicação ou nas tecnologias digitais, as pessoas sempre discutem assim: usar isso na sala de aula, usar isso para aprender, usar isso para educar. Essa não é a nossa perspectiva. A gente já nasce com algumas concepções teóricas e epistemológicas já muito bem definidas. Por que a gente vai ter game na sala de aula, por exemplo? Diga, professor Ricardo. Por que a gente vai ter game na sala de aula, Mário? Para atrair os jovens. Para atrair os jovens? Para que ele tenha novas habilidades, tome decisão. Para que ele desenvolva novas habilidades. Se concentre. Os meus caras não concentrados, não. Está falando com propriedade. Ricardo. A professora Linhares faz uma observação em relação a essa utilização dos games, que fez na minha qualificação, que é a questão de você utilizar os games para o que você já ia fazer na sala de aula, ou tratar os games como salvação da aula. Os games eles não são a salvação da aula. E utilizar para você desenvolver habilidades também dá uma visão utilitarista. Veja, primeiro a gente precisa compreender o seguinte: não usar as tecnologias para fazer o que já fazemos sem ela. Ok? Então, esse é um dos princípios que trabalhamos nesse grupo de pesquisa. Não usar a tecnologia, até o verbo é difícil da gente tirar, né, do nosso discurso. Mas compreender o game como fenômeno cultural, como artefato cultural, algo que está no nosso dia a dia. Por isso que ele está na sala de aula, ou deveria estar na sala de aula, porque é um elemento do nosso cotidiano. Aí nós somos convidados, professor Wilma, a discutir a cultura digital. Quais são os elementos que compreendem a cultura digital? A cultura digital é formada de quê? O nosso mundo, a nossa vida é formada de quê? Se na nossa vida, ou na vida dos nossos adultos, adolescentes e jovens e idosos, os games fazem parte, por que na sala de aula ele não vai estar? Por que aqui a gente tem que colocar uma plaquinha proibindo usar celular? Porque aqui é um sacrossanto, né? Só podem entrar os purificados. Percebe? Então, não é utilizar, como o professor Ricardo colocou, lembrando o Lin Alves, como se agora fosse salvar a escola, ou fosse salvar a aula. Não. Nós vamos ter esses elementos na sala de aula porque eles fazem parte da nossa história. Nós produzimos esse material. É artefato. A gente vai trabalhar sobre isso. Não me deixem antecipar as coisas. Então nós vamos... Já estou respondendo a pergunta. Por que estudar os jogos digitais? Primeiro, porque nós precisamos ir para além da visão utilitarista. Precisamos compreender como um fenômeno da nossa cultura. Tá certo? Observar esse fenômeno. Gente, mais adiante eu vou falar. É a indústria que, em termos financeiros, está em terceiro lugar. Em renda de produção. Perde para a indústria armamentista, a indústria bélica e para... Agora esqueci. Mas está em terceiro lugar. E por que está em terceiro lugar? Porque todo mundo, ou a maioria das pessoas, está jogando. Porque
trabalha num aspecto que é a simulação. Os jogos digitais, eles nos proporcionam um simulacro ou uma simulação da vida real. Quantas e quantas vezes a gente está jogando? Vou fazer uma pergunta, né? Quem joga aqui? Quando a gente está jogando, o que acontece? A gente fica desconectado do que está do lado. Não é? A gente fica ali imerso. E essa imersão, ela provoca que fenômeno dentro da gente? O que é que você sente quando está jogando? Tranquilidade, tensão, angústia, raiva, frustração. Ontem eu baixei um jogo no celular, joguei meia hora e depois tirei do celular. Porque eu vi que a minha habilidade manual estava fracassada. Era um jogo de guerra, eu gosto muito de avião, então eu estava lá, né, tentando pilotar o avião e destruir os alvos que tinha. Mas eu dei conta aí, meia hora depois eu desinstalei. Tá? Ainda está no Space Invaders. Hã? Ainda está no Space Invaders. Nós precisamos trabalhar com a observação do fenômeno e a observação dos fatos. E compreender os games como artefato cultural. Ele não é um recurso. Vou adiantar e depois vou voltar. Não, vou seguir a minha lógica. Ele não é um recurso para que a gente possa utilizar na sala de aula, para que a gente possa acalmar as crianças, ou para que a gente possa motivar as crianças. Tá certo? Vai além disso. Bem, qual é o fenômeno? Cada vez mais, segundo Zaguen e Forschen, cada vez mais esse é um elemento importante na cultura atual. Bem, se ele está de tal forma localizado na nossa cultura, envolvendo pessoas de idades tão diferentes, então ele é um fenômeno que requer que pesquisadores se debrucem sobre esse fenômeno. Percebe? Quando é que uma pesquisa é relevante? Quando ela olha para a realidade que está ao seu redor. Muito bem. Quais são os fatos? Primeiro game, né, segundo os historiadores, nasceu há 67 anos atrás. Não, 67 não, ali já está errado. 72 anos atrás, foi em 1947, né, o primeiro game que a gente conhece como game, 1947, a idade do meu pai. Tá? Na questão da economia, é o terceiro maior no ranking do faturamento, já falei. Tempo dedicado pelos gamers. Quem joga para valer mesmo, passa quantas horas jogando? Eu já passei 48 horas. Direto. É considerado game o indivíduo que utiliza os videogames ou jogos digitais como principal atividade de entretenimento. Então, são E agora com o celular controlado não é verdade. Então, veja, nós estamos trabalhando com fatos. Eu não estou dizendo se ele é bom ou se é ruim. Não estou dizendo se passar 48 horas foi bom ou foi ruim. É um fato. E aí na psicologia a gente precisa estudar isso. E aí me desculpe os psicólogos de plantão, não falando da Fernanda aqui, que estuda nessa área da psicologia, mas eu tenho escutado e lido muita conversa de barzinho em grande rede nacional falando que esse tempo é prejudicial. Quem disse? Que pesquisas provam isso? É muito fácil a gente dizer que uma coisa é boa ou é ruim. Tá? Os meus orientandos podem dizer que a orientação é boa ou ruim. Cadê os fatos? Prove. Então nós estamos trabalhando com fatos. Nós temos um fenômeno. Qual é o fenômeno? Os games estão hoje na nossa cultura. Tá?
Eu. E além do tempo dedicado pelos games jogando, eles dedicam o tempo também para assistir gameplays, para assistir torneios de games, eles participam de conferências. Então, ele vai muito além da tela. É um fenômeno transmediático. Por quê? Chegue na leitura, por exemplo, aqui em Maceió. Você tem quase toda uma bancada dedicada à literatura infanto-juvenil de quê? De games. Sobre games. Tá? Você tem youtubers que estão ganhando fortunas falando sobre o quê? Games. Meu filho fica lá jogando e assistindo no YouTube como ele deve conquistar. Tá? Ele está lá no Lego. Esqueci agora. Mas ele está num Lego lá que também eles ganham muito dinheiro com isso, né? Sai o filme, sai o jogo, sai o livro e sai um monte de séries falando sobre aquilo ali. Então, no Lego Star Wars, por exemplo, então ele está lá jogando e ele não conseguia passar de uma fase. O que foi que ele fez? Foi olhar no YouTube. Outros jogadores explicando como fazer para passar aquela fase. E cabe salientar, professor, que essa prática ela não é somente da cultura digital. Quem é que jogou muito na sua infância e aquelas revistas, sempre a gente olhava os detonados. Seria aquilo passo a passo que é hoje os tutoriais e com as gameplays que tem no YouTube. Detalhe, meu filho tem 9 anos. Certo? E ele já sabe que para enfrentar aquela dificuldade, ele tem esse outro apoio. Isso se chama metacognição. É a capacidade de aprender com o próprio aprendizado. Ninguém disse para ele que ele podia ir lá olhar e ver. Mas ele encontrou essa saída para aprender. 9 anos. Ainda assim que o seu filho não acha a resposta da pergunta, ele vai procurar em fóruns, em chats, e essa interação ela vai resultar no que ele chama de inteligência coletiva. Inteligência coletiva. Novas linguagens, acabei de falar, né? Quantos filmes viraram games e quantos games viraram filmes? Né? E aí a gente está falando também dos livros. Novas formas de interação social. Eu gosto muito de falar desse exemplo, que é um exemplo muito próximo, da professora Cleide Jane, professora aqui da linha de TIC. Uma filha dela estava jogando, e aí ela, pelo jogo online, ela começou a conversar com um pessoal na França. E aí, passado um tempo, lá vai a professora Cleide Jane com o esposo e a filha conhecer a família lá do rapaz que jogava. Interação. Formou um novo vínculo de amizade. Certo? Agora, como disse a Dilson, também não é algo novo da cultura digital. Eu me lembro que o meu pai, na década de 70, ele passava na banquinha de revista e comprava umas revistas que no final tinham o endereço de algumas pessoas que queriam se corresponder. E aí ele escrevia, ele tinha uma amiga na Inglaterra, amicíssima, tá certo? Ele nunca foi lá, ela nunca veio aqui, mas os dois se conheciam muito porque trocavam cartas, né? Aí depois foi a época que tudo ficou muito mais fácil com os computadores, e aí eles começaram a conversar no ICQ. Né? Quem lembra do ICQ? Muito bem. É o pai do MSN. Tá? Entretenimento só. Quando a gente olha para um game, a gente olha para o game e diz, é um joguinho. Né? E aí, principalmente quem é da área de informática, não quer perder tempo fazendo um joguinho, porque acha que é muito bestinha, né, professor Kleber? Só que quando a gente vai se debruçar na construção de um game, a gente trabalha com arte, porque você precisa de um design, você precisa de um músico, gente, tem um curso em São Paulo para você aprender a fazer música para game.
Aí eu estava falando isso em casa, a minha filha, aquelas musiquinhas irritantes, né? Mas se você prestar bem atenção, talvez nunca prestou atenção, hoje você vai prestar atenção. O nível de qualidade dessas músicas, desses livros, tá certo? O primeiro game feito pela comunidades virtuais, pasmem, durou 33 meses para ficar pronto. Com uma equipe dedicada, com a equipe paga para a produção do game. O senhor gastou quanto tempo para o game ficar pronto? 4 meses e pouco. Um pouco mais de 4 meses. Né? Então, quanto mais sofisticado é o game, quanto mais arte ele precisa, mais tempo. Né? Um grande software de construção de games, o Unity, estima-se que um bom game ele dure 24 meses para ser finalizado. 2 anos para construir um bom game, segundo esses games que nós temos aí na indústria, tá? Esses que são comercializados. Seria a pergunta. A senhora falou sobre músicas, né? Me lembra os desenhos animados também, né? Que eram músicas clássicas que se utilizam nos desenhos clássicos, que fazem todo aquele sistema de entonação e a sensação do que está acontecendo no desenho, a música ela passa a emoção. É mais ou menos por aí. Também, né? Então, veja, o músico, eu vou falar do músico, né? O músico ele precisa ter o quê? Emoção. Emoção. Quando ele toca com emoção, o que é que acontece? Quem está escutando se emociona. Quem está escutando se emociona, não tem para onde. Né? Agora você vai lá para qualquer show, aí está lá o guitarrista, você sabe muito bem quando a pessoa gosta de música, ela se envolve. Primeiro que ela ama o próprio instrumento, né? Tem uma relação íntima com o próprio instrumento. Então falar de games é falar de arte, não é só entretenimento. É entretenimento? É. Eu sou o Gilman. Só para entender a importância do fenômeno, né, social mesmo, cultural dos games hoje, que antes era muito segmentado aos grupos interessados, os geeks, as comunidades, hoje está na sociedade como um todo. Eu acho que 1 ano atrás eu estava no pátio da escola da minha filha e eu vejo 6 crianças dançando do mesmo jeito. Dança estranha é essa? Vou com uma festa de família um pouco tempo depois, várias pessoas dançando Dança a aí, mesma Gilman. dança. Dança aí, Gilman. E eu assisti uma partida de futebol, um jogador famoso francês jogando no time espanhol, uma transmissão ao vivo, começou a dançar. A Beyoncé lançou um novo clipe, né, que estourou mundialmente. Não, na verdade é um jogo chamado Fortnite, né, que estourou e hoje todo mundo dança. Todo mundo conhece Fortnite? Não. Mas é uma dança de um jogo que entrou no contexto sociocultural que hoje qualquer criança, qualquer adulto, você procura o vídeo que ele está dançando e muitos nunca jogaram nem sabem que veio desse jogo. Então, assim, você consegue ver o grau de influência que o game tem hoje na sociedade. Mesmo para quem não é game, mesmo para quem não tem a mínima noção de determinados jogos. Mas é um fenômeno sociocultural que está aí na nossa sociedade. Por isso, Que nos envolve. que nos envolve, querendo ou não. Muito bem. O fenômeno, por que os jogos... Vai dançar? Hã? Vai dançar? Não. Pra quê? Querendo aí, né? Porque os jogos atraem diferentes tipos de pessoas. Essa é uma das perguntas que a gente precisa discutir, estudar, ler, descobrir. E para além do game over, a maioria das pesquisas trabalham com aquilo que acontece depois que a pessoa está jogando. Mas o que acontece com a pessoa quando ela está jogando? Esse grupo está convidado a discutir isso. O que acontece na nossa cabeça, no nosso organismo, nas nossas relações, quando nós estamos jogando. Não pesquisar somente o depois, né? Então, eu estava numa banca, aí a professora discutia assim, e o que foi que a pessoa aprendeu depois que jogou? Então,
discutir para o além do game over, tá? O que ocorre nos processos de interação do jogador com essa mídia? Como é que ele se relaciona com essa mídia? Então, por que o professor Fernando, por exemplo, diante da frustração, desinstalou o game do celular? Né? Tanto é que quando eu baixei e comecei a jogar, o meu filho, que estava doente, no final de semana, ele olhou, eita, o papai baixou um joguinho novo. Né? E já queria ver qual era. E aí o que acontece? Baixou no celular dele para jogar também. Né? Mas baixou outro. Tá? Então, como é que a gente se relaciona com essa mídia? A sociedade e a relação de amor e ódio. É uma outra coisa que a gente precisa discutir. Por que as pessoas demonizam os games? Você nunca brincou de pegar ladrão? Nunca? Garrafão, violento. Veja, você sabe o que é carrapateira? Tem outro nome para carrapateira, como é o nome? Mamona. Né? Quantas e quantas vezes eu fui ali na beira do Reginaldo, peguei um monte de mamona e eu ficava a tarde inteira guerreando. E hoje eu não sou um assassino. Hã? E ainda sou professor. E ainda digo isso numa palestra. Então veja, por que a sociedade tem essa concepção? Por que a gente rotula como game violento? Vamos estudar sobre isso? Está convidado. Então a sociedade tem essa relação de amor e ódio. É um fenômeno, tem uma produção estrondosa, terceira maior fonte de renda no mundo inteiro, mas ainda assim as pessoas demonizam os gays. Né? Não só para essa questão da violência, mas se, por exemplo, você pergunta para um jovem que está num curso na graduação de jogos digitais. Um curso de graduação em jogos digitais. E aí você, né, Davi está lá, é aluno do curso. Você faz o quê? Não faz faculdade. Faculdade de quê? De jogos digitais. Não trabalha. Não. Você é professor, né? Você é professor. Professor, o senhor trabalha além da aula, né? A educação foi a área que mais produziu pesquisas sobre os games, mas é a área que mais tem resistência de incluir os games como algo do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Por quê? Não tem resposta ainda. Tema para a gente pesquisar. Onde estão as respostas para isso? E aqui a gente agora está discutindo muito sobre gamificação, né? E as pessoas confundem muito. Só o nome gamificação, as pessoas confundem e acham que é usar games. Né? Por que tem tanta resistência? Por que as pessoas têm tanta resistência? A educação, eu estava lendo agora esse final de semana, para participar de uma banca, uma tese que discute também sobre a tecnologia, e aí a pessoa disse assim: nós temos muitos estudos na área de tecnologia, mas as aulas continuam sendo as mesmas. O professor ainda usa aquelas tecnologias do século XIX. O papel, o xerox, o quadro, o giz. Por quê? Se nós temos as tecnologias digitais no nosso cotidiano. A gente discutia a questão do celular, né, nas aulas de matemática. Né? E aí eu me lembrei do fato, né, que às vezes na hora da prova nem a régua você pode usar. O lápis que tem a tabuada. Quantas e quantas vezes você foi para uma prova de matemática e você não podia usar o transferidor? Por quê? Quando você estiver trabalhando, você vai fazer com o dedo? Então, a escola precisa
quer dizer, o resultado dessas pesquisas precisa ser mais fluido na realidade e na mudança da escola. Essa é a minha concepção. Muito bem. Alguém lê para mim? Pode ser dito, talvez, que tais jogos são culturalmente significantes e importantes, porque eles ocupam um lugar novo e distintivo na forma da vida humana. É algo novo, apesar de ter 70 e poucos anos. Mas quando a gente olha a história universal, é algo novo. E que nos chama a estudar sobre isso. Como é que isso impacta na vida das pessoas? Como é que isso muda a vida das pessoas? Tá certo? Tem gente, pode entrar aqui, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, né? O professor Ricardo, que fez um estudo específico sobre os esportes eletrônicos, quantos jovens estão ganhando fortunas com jogos eletrônicos, sendo jogadores exclusivos dedicados naqueles torneios, ganham mais que um jogador do CSA ou do CRB, né? Muito bem, vamos adiante. As equipes estão comentar sobre elas. Não, hoje não está bom de comentar não. Recurso pedagógico ou artefato. Agora eu vou trazer um pezinho para a educação. Para quem não sabe, eu sou pedagogo. Então, como sou pedagogo, a minha área é educação, então eu puxo muito para a minha sardinha, né? Apesar de que aqui a gente não trabalha somente os aspectos educacionais, mas também os aspectos da comunicação, da interação, do desenvolvimento dos jogos, né? A gente vai além. Bem, aí eu quero trazer algumas palavrinhas para a gente tentar desmistificar, estudar, compreender. A palavra recurso, segundo Ferreira, é o meio para resolver um problema, remédio, solução, auxílio, ajuda, socorro, proteção. Ok? Dúvidas sobre isso? Então, quando eu falo de recurso pedagógico, eu estou falando de quê? De algo que eu, professor, vou utilizar para tentar resolver um problema. Eu posso utilizar um jogo como recurso pedagógico? Posso. Pedagógico. Aquilo, faltou o ó, né? Aquilo que possui características ou finalidades educativas que visem assegurar a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar. Então, juntando um com o outro, que é um recurso pedagógico. É tudo aquilo, ou todo aquele jogo, todo aquele game que eu utilizo com a finalidade educativa, porque por outros meios eu não estou conseguindo. Então eu tentei ensinar o menino não aprendeu. Então vou agora utilizar um game para ver se ele aprende. Tá certo? Então isso é um recurso pedagógico. Porém, todavia, entretanto, alguém lê para mim? O conceito artefatos não se refere apenas a materialismos culturais, mas àquilo que na cultura constitui produções do sujeito que tem o seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo. Essa é a perspectiva que nós trabalhamos. Compreender o game como um artefato, aquilo que dá sentido, aquilo que dá significado à vida de quem produz, à vida de quem desenvolve, à vida de quem joga. Por exemplo, o filho da Katia Aline jogando GTA. Ou quem joga GTA mais aqui? Ninguém? Mas imaginemos que eu estivesse jogando GTA. As emoções são as mesmas. Os sentidos são os mesmos. Os significados não são os mesmos. Tá? Então, compreender o game não como um recurso pedagógico. Muita gente vai utilizar desse jeito? Vai. Mas na concepção deste grupo de pesquisa, essa é uma forma errada de ter o game na educação. Porque é uma visão utilitarista. É algo que eu utilizo, acabou, pronto. Tchau. Volto a demonizar.
Eu preciso compreender como algo que eu produzo, algo que tem sentido, tem significado, algo que faz parte de mim. Percebe? Muito bem, vocês estão tão calados, né? Bem, e aí a gente vai falar um pouquinho de a aprendizagem baseada em jogos digitais. Esse é um capítulo dedicado da dissertação do professor Marco, né? Ele está falando sobre isso. Tá? Os estudos sobre aprendizagem baseada em jogos digitais começam na década de 70. Então, os primeiros estudos sobre a aprendizagem baseada em jogos digitais surgem nessa década de 1970. Tá? Muitos trabalham na perspectiva de que quando você está jogando um jogo, quando você está lá no game, você não tem só a aprendizagem do conteúdo, mas você tem aquela aprendizagem chamada de colateral ou tangencial. Ou seja, você está fazendo uma coisa, mas em paralelo está aprendendo outras. O exemplo da filha da professora Cleide Jane, ela estava lá jogando. Ela foi com a intenção de aprender francês? Não. Mas em paralelo ela aprendeu francês. Percebe? Então você está ali jogando e você começa a aprender não intencionalmente habilidades, competências, vai para além do conteúdo. Tá? Então se você pergunta para uma criança o que é que você está aprendendo jogando esse jogo, ela vai dizer o quê? Nada. Porque ela mesmo não sabe ou não tem consciência daquilo que está aprendendo. Diferente de um jogo pedagógico, por exemplo, tem o Senhor X. Conhece o Senhor X? Senhor X é um jogo de matemática interessante, em que a pessoa aprende matemática com ele. Você já conheceu o Senhor X? Tá certo? Bem interessante o Senhor X. E aí, no final, você pode perguntar para a criança o que ela aprendeu com o Senhor X. Porque ele trabalha conteúdos matemáticos. Para ela avançar de uma etapa para outra, ela precisa fazer cálculos, por exemplo. Quando a gente fez a opção para comprar os jogos, eu optei pelo Wii. O Wii ele tem uma gama de coisas assim, até para uso corporal, né? Para a criança se movimentar. Então, assim, para mim foi um dos melhores mesmo na época. Tanto é que até hoje a gente usa. Tem vários instrumentos. Tem uma balança que você fica em cima, faz yoga, faz exercício, corre, treina vários jogos de tênis, vários tipos de atletismo. É bem interessante. Eu achei assim, foi um dos melhores. E infelizmente ele parou de fabricar no Brasil. A gente trouxe algumas coisas de fora, mas não conseguimos. Tivemos que abrir, pedir para alguém tirar, porque ele estava criptografado, nossa assim, não podia abrir no computador daqui, só. Craqueou. Eles. Não, porque a gente tentou, entrou em contato com a empresa, compramos o original, não conseguimos, do jeito que a gente foi fazer joguinhos, né? Bem brasileiro. Agora vejam a concepção da mãe. O filho queria o jogo, ela não queria comprar. Então ela encontrou, talvez não intencionalmente, uma forma de se justificar. Não, vou comprar porque além de jogar, vou fazer todas essas outras coisas, né? Vou movimentar o corpo e ir para papá. Percebem? Nós mesmos tentamos justificar, às vezes, porque a gente compra um livro. Não, mas veja, não é melhor você ter um produto que você interage com ele de forma corporal e ele brinca de qualquer forma, do que algo que mexe só com 2 dedinhos assim, né? Será? Só 2 desenhos. Será? Será? Que foi você, né, que trouxe aquele vídeo do menino? Sim. De corpo. Ele vai mostrar um vídeo Você, depois. Eu estou entendendo também, porque eu não estou só falando da parte cognitiva, eu estou falando primeiramente. Não, ele vai mostrar para você depois um vídeo que ele trouxe na apresentação. O menino está lá com o joystick, mas o menino está assim. Não ficou só o dedinho, né? Não ficou só o dedinho. Quantas e quantas vezes eu estava jogando
né, aquele, esqueci o nome do jogo, que era um jogo de Fórmula 1. E aí bem, E a própria concepção, né, professor? O que é bom para o meu corpo? A concepção de corpo. Entra na concepção apenas dos domínios físicos e fisiológicos do corpo. Mas você fala, são apenas 2 dedinhos e milhões de neurônios diferentes sinapses concomitantemente. Não, o que eu quis dizer não foi que não está mexendo de forma cognitiva. Eu disse que eu pensei primeiramente em movimentos corpóreos, que ele, quando ele está só com aquele joystick, ele vai estar mexendo e pode dar tendinite, por exemplo, que a gente sabe que pode ter um movimento contínuo. Então, assim, o Wii não. O Wii você pega o manual, você fica em pé, você Você é faz promotora do IA. Oi? Você é promotora do IA. Não, porque não fez mais nada no Brasil, não. Vai ser fácil. Ó, veja só. Mas Isso que você está falando é fundamental para este grupo. Para a gente começar a perceber essa sua fala, a fala de Katia Lima e tantas outras falas, a fala de Gilmer. Então, são essas coisas. tanto é que ele hoje é tenista, porque ele aprendeu a jogar pequeno. Essas coisas a gente precisa trazer para discutir aqui. Peraí, será que foi em alguma medida jogar o I que provocou ele para jogar tênis? Será? Então, nós precisamos discutir essas coisas aqui. Vamos sair com mais perguntas. Tá certo? Bem, qual é a nossa concepção de educação? Este grupo aqui tem uma concepção muito sólida do que é educação. Nós orientamos agora aqui rebolar e dizer qual é a concepção. Vamos lá, o que é educação? Educação é todo aquele ato que acontece no ambiente formal, informal e não formal, que provoca aprendizado. Então, quando nós falarmos de educação aqui, não estamos falando apenas da escola, da universidade, do cursinho. Nós estamos falando de toda e qualquer possibilidade de educação. Toda vez que um sujeito aprende, seja lá o que for que ele aprende, se ele aprende um conteúdo, se ele aprende uma habilidade, se ele aprende novas competências, intencionalmente ou não, são coisas que nós vamos estudar aqui. Então esse grupo, ele foge da concepção tradicional de educação que só acontece no ambiente ado, cada um do seu quadrado. É uma concepção de currículo muito mais integrador do que um currículo limitador. Tá? E aqui nós temos um grande problema. São poucas as pessoas que conseguem compreender isso. Na banca do professor Ricardo a gente viu isso. A dificuldade de compreender que quando eu estou jogando LOL, por exemplo, eu estou aprendendo. E não só conteúdo. Eu aprendo tantas e outras tantas coisas. Tá certo? Muito bem. Essa é a nossa concepção de educação. E aí já puxa o gancho, que eu gosto de falar isso logo no primeiro período de pedagogia. O que é aprender? Como é que o sujeito aprende, professora Fernanda? Você que é da área. Tá? Então nós precisamos discutir, e aqui a gente vai ter uma grande relação de amor com a neurociência, que vem descobrindo que o ser humano aprende de formas inimagináveis. Quando a gente menos quer, quando a gente menos percebe, a gente está aprendendo. Até quando a gente dorme, a gente está aprendendo. Por exemplo, se você dorme muito, o que é que acontece? O seu cérebro está entendendo que aquela posição ou aquele seu jeito de vida é o melhor, é o ideal. E quando você acorda e vai fazer outras coisas, o que é que acontece? Parece que você não dormiu nada. Né?
Deixa eu dormir tanto, mas acordei tão cansado. Por quê? Porque o seu corpo aprendeu uma coisa e agora ele precisa desaprender. Então a neurociência vai nos ajudar a compreender isso. Eu estava assistindo semana passada uma palestra de uma neurocientista, quando ela falava sobre a atenção das pessoas que jogam games. É outra questão que muitas pessoas discutem nas conversas de barzinho, ou seja, sem fundamentação, de que as pessoas perdem a concentração nas coisas quando são jogadoras. E aí ela tem dados científicos para provar que quem joga, principalmente esses jogos como o GTA, tem mais atenção do que a pessoa que não joga. E aí nós estamos trabalhando com dados científicos. Não estamos trabalhando com achismo, o que eu acho bonito ou o que eu acho feio. Tá certo? Bem, nós temos 3 concepções, né, dentro da DGBL de como se aprende com jogos. Então a gente aprende com jogos, a gente aprende utilizando jogos ou a gente aprende fazendo jogos. Isso aqui é algo muito claro também. Eu posso utilizar um GTA, por exemplo, numa sala de aula para aprender alguns conceitos matemáticos. Ou aprender de história, por exemplo. Ou então aquele jogo Búzios, que foi feito pelo Dados Virtuais lá na UNEB, que trabalha sobre uma questão histórica do estado da Bahia. E aí a gente começa a perceber, eu estou utilizando o jogo com uma finalidade educativa. Ele foi feito para a sala de aula, o Búzios foi, o GTA não foi, mas eu estou utilizando ele na sala de aula como uma perspectiva educativa, tá certo? Eu posso utilizar os jogos comerciais, posso utilizar os jogos não comerciais, ou os serious games, também aqueles que são uma proposta mais educacional, ou posso, e aqui eu acho que eu me deleito, é algo que me dá satisfação e prazer, aquilo que o professor Marco fez. Colocar a galera para produzir o seu game. Por quê? Porque para fazer o game, eles tiveram que estudar sobre o assunto do game. Então eles tinham um desafio, fazer um game sobre biomas. Como é que você faz um game sobre biomas? Estudando sobre biomas. Em programação. Ou a engine que eles foram. Né? Então veja só. O professor Mário chegou para eles, olha, vocês vão fazer o jogo. O jogo é sobre biomas. E agora, professor? Foram estudar. Ficavam além do horário da aula. Alguns até dia de sábado. Quanto eles aprenderam? Tiveram aula de campo. Foram para onde? Para Caatinga, lá em Água Branca, e para Mata Atlântica, lá em Corodi. Para ver em loco aquilo que eles estavam produzindo. E aí tem o fenômeno das nuvens. Fala das nuvens. E aí a gente, na Caatinga, a gente foi na Serra do Calunã, 670 metros acima do nível do mar, e lá de cima eles viram a sombra da nuvem embaixo. Eles tentaram reproduzir isso no game e conseguiram fazer isso na RPG. Então, as nuvens que estão passando no jogo foi o que eles viram lá de cima. Que eles vivenciaram e conseguiram trazer isso para dentro do game. Com certeza, se eles não tivessem a oportunidade da aula de campo, as nuvens não estariam no game. Né? Então, mas veja, aquilo que eles conseguiram aprender para poder trazer para o game, tá? Como a gente disse, joga verde, colhe maduro. Né? Eles nem tinham consciência do que eles estavam fazendo. E eu falava para o pessoal da ASCOM, né, como mudou a vida desses adolescentes. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que está a perspectiva de vida deles? E é o seguinte, a gente sou de Messias, aqui próximo a Maceió, mas aí, para emprego é a prefeitura. Se não tem, vamos falar da usina, a usina está fechando. Os alunos estavam, terminar o ensino médio, tá, vai terminar. Sem perspectiva nenhuma. Alunos que não tinham pai desempregado, tem um que programava. Como você acha que sou o pior daqui, a galera não consegue dinheiro para nós, não tem.
o outro que tinha parafuso na sandália. Eu lembro que era parafuso por baixo, assim, como é que tu prende isso? Não, professor, a gente consegue segurar. E agora esse que tinha um cabelo na sandália passou a assinar no FAO para a educação física, o outro passou no IFAO para a informática pela internet. Eles continuaram o projeto, estão pensando em outro game, eles mudaram totalmente. O pai dele disse, eu não sei como meu filho conseguiu passar na universidade, conseguiu passar aqui no ensino médio. E os outros eram 20, uma ficou grávida, voltou agora, mas aí ficaram 17 desses, 4 passaram na universidade do IFAO. E esse que tem uma situação sem perspectiva nenhuma, são os que permaneceram e estão pensando em vamos trabalhar com isso, a gente pode conseguir, a gente pode tentar levar isso para outras escolas, para que outras pessoas se inspirem e façam também. E essa mudança de perspectiva, de sonhar, de ir além, de conseguir fazer, é uma das coisas que mais chama a atenção. Estamos juntos, estamos nisso ainda. E outros alunos agora querem fazer, inspirados nesses que fizeram dessa forma. E para a nossa realidade, o Marcos Edilado também conheceu a galera, estava junto com a gente, resolvendo também, é parceiro desde o começo do projeto, e ele viu também isso. Essa mudança de perspectiva dos alunos a partir de um projeto como esse. E eles começaram a sonhar e dizer, a gente consegue ir mais além, a gente consegue sobreviver, viver e ir além. Preciso. Sonho que se sonha junto, se tornando realidade. E só abrindo parênteses aqui, aproveitando, é que essa proposta de game, eu queria trabalhar com mídia digital, e aí tá na fila do CEDU, o Fernando está atrás de mim. Ele já tinha sido meu professor na FIC em 2008. Por que não game? Ah. Joguei a isca, o peixe mordeu. E eu parei, tá, um game, e fiquei a semana toda. Ele não foi pra mim, eu vou fazer um game. Aí teve um outro evento aqui no IC, aí falei com o Douglas, com o Wellington, RPG e tal, aí eu comecei a tentar pensar nisso. Aí eu falei com os alunos, todo mundo teve a mesma reação que eu. Fazer um game, professor, a gente. Certo, o professor disse que dá para fazer, vamos fazer. E aí, graças a Deus que a gente tem esse resultado muito positivo. Esses alunos têm construído isso, a gente inspirar outras pessoas, mudar um pouquinho a perspectiva de vida desses jovens que estavam meio perdidos, sem saber o que fazer depois. Para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu não me canso de apostar nas pessoas e acreditar no potencial que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm, né? E aí vocês são um exemplo disso, né? O professor Ricardo também poderia dar o testemunho dele, mas aqui a gente não está num momento religioso para a gente ter tantos testemunhos assim. Vamos voltar aqui então para compreender. Recurso pedagógico, resumindo, perderam o fôlego? Recurso pedagógico, artefato cultural, é aqui que nós trabalhamos, na busca de sentido e significado dos games na nossa realidade, mesmo que a gente não seja jogador. Uma temática, muitos métodos. Isso a gente vai trabalhar, a gente vai estudar sobre metodologia de pesquisa com games nos meses de junho e julho. Em junho nós vamos estudar pesquisa qualitativa e qualitativa, e em julho pesquisa quantitativa com games, tá? Então, alguns métodos só para a gente começar a compreender que é algo que tem um sistema, não é só dar na telha e vou fazer. Jogos como dados de pesquisa, jogar e pesquisar, observa-se o jogo em si, mas também as posturas dos jogadores, sentimentos, ideias, estratégias, imersão. Observa a jogabilidade, jogos como sistemas de informação. Jogos e experiências, aqui o foco não é o game, mas as experiências que ele provoca, é uma etnometodologia, e aqui nós precisamos de pesquisas de doutorado nesse sentido. Já estou dando dica. Estatísticas e games, muito na área da saúde. Tá? Estudos psicofisiológicos, estudo de impacto do jogo, métricas e equações estruturais, aquilo que o professor Adilson tem trabalhado se encaixa muito aqui. Games como fenômenos, aquilo que a gente já falou da cultura, e o desenvolvimento de games, inclusive de games para pesquisa. Tá? O professor Matar fez um game para
para que as pessoas jogando aprendam metodologia da pesquisa. Ele, como professor de metodologia da pesquisa, fez um game para as pessoas aprenderem uma disciplina de OTA. Imagine a OTA num game, né? Organização do Trabalho Acadêmico. Elementos da pesquisa. Bem, aqui a gente traz uma citação para a gente compreender, reforçando, né? A natureza interdisciplinar da pesquisa orientada para o jogo contribui para uma necessidade altamente diversificada. Então aqui a gente vai ter pedagogos, matemáticos, estatísticos, bacharéis na comunicação, bacharéis na computação, nós vamos ter pessoal da psicologia, nós vamos ter pessoal da educação física, nós vamos ter músicos. Então, neste grupo, a perspectiva é sempre interdisciplinar. É uma perspectiva de múltiplo olhar. Tá? Então, a gente nunca vai por um só caminho. Então, por isso que a gente tem as nossas reuniões, para a gente discutir, a partir das grandes formações de cada um, a gente discutir o mesmo elemento. Para citar algumas áreas de interesse, pesquisa orientada a jogos inclui, por exemplo, estudo de usuários, dinâmicas comunitárias, análise de design de jogos, técnicas de design e desenvolvimento, design gráfico, suporte a ferramentas, marketing de produtos, modelo de negócios, etc, etc, etc. Pesquisar games, atenção, quem quer enveredar por esse rumo requer quadro conceitual bem elaborado. É um grupo que, esse grupo, quem não gosta de ler, pegue o seu banquinho e saia de dança. Tá? Aqui tem que, os meus orientandos, os meus desorientandos, né, sabem que tem que ler quanto? Quanto tem que ler? Seu Elton, recebeu alguma coisa para ler isso na semana? Sim. Né? Sempre, diga. Sempre, né? E aí, não é só ler, é incorporar aquilo que está lendo a própria concepção de game, a própria concepção daquilo que está estudando. Tá? Então, não é simples e nem é fácil. Alguém se assustou quando eu disse dos 33 meses aqui do jogo, né, lá da Lin Alves. Mas é algo que nós vamos começar e outros vão dar continuidade. Né? Então, por exemplo, nós temos uma pesquisa que foi feita sobre gamificação, que teve o prêmio de excelência acadêmica, a pessoa não está mais no grupo. Né? Então, depois que ela saiu, é que teve o prêmio, não porque ela saiu. Né? Mas para vocês verem que muitas vezes a gente faz as coisas e só depois é que a gente vai ter o retorno positivo daquilo. E aí mais uma citação, essa citação de Creme: videogames são assembleias de forças, de afetos e devires pré-pessoais. Eles são multiplicidades, não sistemas fechados. Em vez disso, abertos a infinitas variações e invenção. Quem joga um jogo nunca joga da mesma forma toda vez que vai jogar. E agora, quase concluindo, quem está namorando esse campo conceitual, quem quer, peraí, eu quero pesquisar sobre isso. O que é que tem para pesquisar sobre isso? O que é que tem para pesquisar? Então o tio Nando está dando de lambuja para vocês alguns temas sobre o que pesquisar. Né? Alguns. Alguém lê para mim? Design e aprendizagem de jogos digitais, jogos de RPG, aprendizagem baseada em jogos e competência digital, alfabetização digital, jogos digitais e contação de histórias, integração de jogos digitais e conteúdo de aprendizagem, jogos digitais em ambientes de e-learning, jogos digitais como drivers motivacionais, Sua cara, Fernanda. Simulação em jogos, jogos digitais e realidade virtual, perspectiva dos professores sobre os jogos digitais para aprendizado, desenvolvimento de jogos, perspectiva sobre jogos digitais para aprendizagem e desenvolvimento de jogos digitais e empreendedorismo. Achou
a pouco tem mais. O professor Guilherme, lê para nós. Guias práticos para envolver-se com jogos digitais para empreender, jogos digitais de pessoas com deficiência, uso atuais e tendências emergentes em DGDL, revisitando jogos para interdisciplinar, jogos como mídia, representação de jogos, brincadeira e meio dos jogos, jogos de construção, prática pedagógica de jogos, design de jogos, desenvolvimento, teoria, atividade, mudanças na cultura de jogos, produção de jogos como meio crítico, teoria de esportes, gamificação. Gamificação é o último, mas é o que a gente mais tem estudado aqui. Nós já tivemos 2 dissertações defendidas, temos mais 3 em desenvolvimento, mais uma tese, 2 teses, do professor Guilherme e do professor Rafael, sobre gamificação, né? Mas é um tema que não está esgotado. Cada um está trabalhando um elemento totalmente diferente da gamificação. Bem, e aí eu termino exatamente dizendo o seguinte: nós precisamos jogar para promover experiências, porque nós aprendemos com as nossas experiências. Você pode passar horas lendo, se aquela não for uma experiência significativa para você, não aprendeu nada. Nós precisamos jogar para provocar experiências. Experiências só de aprendizado? Não. Experiência de interação, experiência de autoconhecimento, de motivação como pessoa. Nós precisamos jogar para a gente se reconhecer. Faz parte da nossa identidade cultural. E aí, o fundamental para que a gente possa compreender os jogos é que eles foram feitos para serem jogados. Então, convido quem está do seu lado, vamos jogar? Convite quem está do seu lado, vamos jogar. Esse é o nosso convite. E aí, saia do parquinho. Saia do parquinho. O que é sair do parquinho? Sair do mesmismo. E aí eu vou trazer novamente o exemplo do professor Mário, né? Eu poderia citar qualquer um de vocês, mas citar esse exemplo. Ele, como professor, poderia se contentar com as aulas dele. Não poderia? Quantas aulas por semana? 12 horas por semana. Na mesma sala? Quantas horas? 2 horas por semana em cada sala. 2 horas por semana na sala de aula. Ele poderia se contentar, professor Guilherme. Ele poderia dizer: sabe uma coisa, só tem 2 aulas, eu vou fazer do jeito que der, né? E esses meninos não vão dar para nada mesmo, né? Vou ficar, eu faço a minha, quem quiser estuda, quem quiser não estuda. Professor, eu tive uma decepção dessa, uma universidade, não vou dizer qual, vou fazer uma especialização também. E aí, numa sexta-feira, eu tinha que dar aula na sexta e no sábado. Aí ele chegou na sexta, falou, aí no sábado ele fez assim, começou a dar aula às 9 horas, ele já estava lá desde as 8, ele não vamos esperar o pessoal. Aí 1 hora depois ele fez assim, olha, eu queria que dar para vocês sobre a parte pedagógica e tal. E a gente, sim, mas hoje é sábado, e ontem a gente já bateu um papo sobre o que vocês sabem do assunto. E a gente ficou, então, meio-dia a gente termina, vocês vão para casa. Eu fiquei passada, uma especialização, em uma universidade também. Eu convido vocês a sair do parque, sair da zona de conforto. Convido vocês a virem conosco. Vai ser fácil? Vai ser fácil, professora? Toma até susto dia de sábado, né? O próximo susto vai ser com você. Viu? Vamos ver se seu coração é bom. Venham conosco. Não é fácil. Por exemplo, quando a gente olha para a pesquisa do professor Adilson, quando a gente olha a metodologia dele, e a gente percebe uma intervenção de 20 semanas. Meses, toda vez eu digo semana, né? 20 meses de intervenção para acompanhar o fenômeno, para acompanhar o que está acontecendo na utilização do XP. Não é fácil, não é simples. Quantas semanas você passou acompanhando a disciplina de pedagogia para você fazer a coleta dos dados?
quantas vezes você teve que ir a campo, né? Tanto na escola, encontrar com os meninos, como na Gracon, para você fazer as negociações, articulações, e aí no final você comitê de ética, né? Então, somos convidados a sair da nossa zona de conforto, professor Cléber. O senhor está sendo provocado a não ser mais aquele professor que você era. Tá? E nem ser o pesquisador que você era até entrar aqui hoje à tarde. Eu sou Elton, cada um aqui é convidado. Jéssica é convidada também, Kátia e Hacker, né? Então, e a Jaque. Muito obrigado por que vieram. Quero dizer que hoje a gente começa, vocês podem divulgar isso, a gente começa a seleção de bolsistas para o PIBIC. Tá? Nós tínhamos a Larissa e a Júlia como alunas do PIBIC, mas a Larissa agora entra num outro rumo, né? Está se preparando para casar no ano que vem, tem que fazer o TCC dela, defender nesse tema. Dizem que eu vou ser o orientador dela, né? Não sei. Né? E aí nós vamos ter a seleção para a PIBIC. Então, se vocês conhecerem pessoas da graduação que querem investigar sobre esse tema, o tema vai ser sobre os games. Nós vamos fazer uma análise do que foi produzido como dissertação em tese na área. Nós já temos um estudo semelhante, mas esse é um estudo que ficou atrasado no tempo, tá certo? Então a gente precisa atualizar esse estudo, né, ver quais foram as metodologias, quais foram as perguntas, quais foram as perspectivas, quais foram os achados, tá certo? Então vai ser uma pesquisa interessante de iniciação científica. Então, se alguém da graduação quiser, podem dizer, olha, o professor Fernando está aí fazendo a seleção.